O Jax ficará extremamente furioso porque o Samuel tem atacado ele constantemente. Para o Jax, isso está sendo uma afronta muito grande. E querendo se vingar do Samuel, o Jax quer a qualquer custo tirar ele do seu caminho. Porém, o Samuel é muito esperto, né? Você já viu que Jax tentou manchar a imagem de Samuel, é, colocando a espécie de Mianmar como alvo. Ele criou um site fake e espalhou que a Boise estava distribuindo peças de lingerie com trabalho feito irregular. Bom, isso Samuel ficou completamente desesperado. O Jax queria que o Samuel ligasse para ele e ele salvasse essa situação. Ele ficasse como salvador. O Samuel tivesse que precisar dele. Só que o Jax se deu muito mal porque o Samuel fez o certo. Ele conseguiu escapar dessa situação. O Jax não vai parar por aí. Né? Ele não vai parar por aí. Quando ele souber que o Samuel e a Leona irão se casar, o Jax quer atingir o Samuel. Ele, ao invés de atingir propriamente o Samuel diretamente, ele vai atingir o Samuel indiretamente. Como? Impedindo o seu casamento com a Leona. Ele deixa a Leona em uma situação muito delicada. Bom, onde é praticamente irreversível. Bom, e com isso a Filipa acaba descobrindo o que Jax fez. Filipa não vai deixar essa história barato. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like e sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos continuar o vídeo. Bom, a gente sabe muito bem que o Jax vai passar por uma série de derrotas. Né? Isso tudo vai deixando o Jax cada vez mais furioso. Primeiro, a gente observa que o Jax não vai conseguir a presidência da Boaz, porque ele acreditava que quando a Filipa conseguisse a guarda de Sofia, ele logo iria conseguir assumir a presidência da Boaz. Por quê? Porque ele arrumou um jeito de fazer uma reunião com a justificativa que o quadro de acionistas mudaram e agora ele exige uma nova votação. Bom, com isso ele acreditava que Filipa iria votar nele, que Filipa agora é dona de 25% de Sofia, ou melhor, ela comanda 25% da Boaz em nome de Sofia, porque ela agora é tutora de Sofia. O Jax estava acreditando, né, que Filipa iria ajudar ele, né, iria votar nele. Não, o Jax caiu do cavalo completamente, porque Filipa acabou votando em Samuel. Bom, não precisa nem falar os votos, né, com todos, porque a partir daí a gente já percebe que o Jax não conseguirá a presidência de forma alguma. A única chance dele conseguir era com esse voto de Filipa. Como Filipa não votou nele, ele acabou se dando muito mal. Bom, é aí que o Jax parte para o plano B. Qual é o plano B? Dopar a Filipa e ele manipular a Filipa e conseguir o que ele quer, que é o que? A presidência da Boaz. Mas como ele irá fazer isso? Bom, com a Filipa no estado vulnerável, sem conseguir entender o que está acontecendo à sua volta, Filipa começa a entender que a melhor solução é passar uma procuração para o nome de Jax, que faz ele assumir os 25% das ações de Sofia, ou seja, ele passa a gerir esses 25% das ações de Sofia através de uma procuração feita por Filipa. É exatamente isso que ele faz. Bom, o Jax começa agora o seu plano C. O plano B foi dopar a Filipa, né? É que agora ele se autodenomina como novo presidente, já que ele é o maior acionista. Bom, com voto de Davi, Ricardo e as ações dele, ele vira o maior acionista da Boaz. Bom, claro, seguindo a linha de raciocínio de que ele precisava do voto de Filipa para ser o presidente. E agora que ele comanda essas ações de Sofia, ele se torna o presidente automaticamente, né? Porque o Davi vota nele, né? Já o Danilo,
ele presenciará um momento bastante conturbado. Ele verá a Filipa em um estado muito delicado. O Danilo verá a Filipa desmaiando e ele questionará o que está acontecendo. O Danilo perceberá inconsistência no que está sendo dito, porque ele ficará um pouco sem entender a partir do momento em que todo mundo está dizendo que Filipa está tomando medicamento, mas não está surtindo efeito. Filipa continua com sintomas. E ele fica sem entender por que isso está acontecendo. E aí ele começa a ligar os pontos. E ele chega à conclusão que o Jax está sabotando os remédios de Filipa. Bom, ele chega a comentar até para Nina essa possibilidade. Porém, obviamente, Nina vai achar que o Danilo só tá falando isso porque tá querendo pegar a mãe dela. O Danilo tá falando isso porque gosta de Filipa e tá querendo separar Filipa de Jax. Por isso que ela acha disso e não acredita no que Danilo tá falando. Mas era bom ser levado em consideração, né? Ela conhece muito bem Jax e Jax já chantageou ela várias vezes. Bom, o que pega nessa situação toda é que essa ideia de trocar os remédios de Filipa, porém agora o Jax está dopando a Filipa, né? Mas essa ideia de trocar o remédio de Filipa surgiu através de Isabela, da mãe de Filipa, né? Ela que começou com essa ideia, ela que sugeriu essa ideia, né? A gente observa que, para você ver o nível que é a Isabela, né? Eu diria que Isabela é capaz de fazer as mesmas coisas que Jax é capaz de fazer. E a forma como ela pronuncia o nome de Jax me irrita muito. Parece que ela pronuncia errado. Bom, mas vamos falar de Samuel, né? O Samuel vai descobrir as armações de Jax, né? O Samuel vai descobrir o que Jax fez. Só que o Samuel, mais uma vez, não tem como provar nada, né? Mais uma vez, né? Como se o Samuel tivesse de mãos atadas, sem poder contra-argumentar, contra-atacar o Jax. Mas que situação será que o Abel irá aparecer para ajudar o Samuel? Porque só assim o Samuel conseguirá se vingar de Jax. Existem pessoas que estão vivas que também podem ajudar o Samuel. Como, por exemplo, a Patrícia, né, que vai aparecer nos próximos capítulos. Ela seria uma pessoa muito interessante para ajudar o Samuel. Mas vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo.